Hoje nós vamos falar sobre alguns indicadores que são interessantes da gente analisar em um fundo imobiliário antes da gente investir. Fala galera, beleza? Meu nome é Henrique Stuart, eu sou especialista em investimentos certificado pela Ambima e nesse vídeo aqui eu quero te falar 3 indicadores fundamentalistas para você analisar em um fundo imobiliário antes de você tomar uma decisão de compra daquele fundo. Então, bora pro vídeo. O primeiro indicador é a taxa de vacância, que mostra basicamente qual é o percentual dos imóveis do fundo que estão desocupados. E essa vacância pode ser física ou financeira. Funciona mais ou menos assim. Se eu tenho 10 edifícios comerciais para alugar e cada um desses edifícios tem 10 andares, significa que eu tenho 100 andares para serem alugados. Acontece que só 92 andares estão alugados no momento e os outros 8 estão desocupados. Isso significa que eu tenho uma vacância física de 8 andares sobre os 100 totais que eu tenho, isso daria 8% de vacância física. A mesma ideia serve para a vacância financeira também, que mostra qual o percentual da receita total potencial daquele fundo está deixando de entrar no bolso dos cotistas. Com esses 100 andares que eu tenho, supondo uma receita média, por exemplo, de R$10 mil por andar, isso significa que eu teria um potencial de receita total de 1 milhão, de 100 vezes 10 mil, 1 milhão. Só que com esses 8 andares que estão desocupados, eu estou deixando de ganhar 8 vezes 10 mil, que são 80 mil reais. E esses 80 mil reais sobre 1 milhão total, significa basicamente que a gente está com uma vacância financeira de 8% também. Ah, mas para que olhar os dois se os dois mostram a mesma coisa e estão dando o mesmo resultado? Na verdade, não mostra exatamente a mesma coisa e nem sempre o resultado vai ser igual. Nesse exemplo, eu usei uma média para facilitar o seu entendimento, só que na prática, muitas vezes os aluguéis vão ser diferentes. Ou seja, se eu tenho um andar de um prédio que tem um aluguel mais caro ou mais barato do que o andar de outro prédio, ou até mesmo andares de mesmo prédio, como por exemplo a cobertura e o primeiro andar, que devem ter aluguéis diferentes, significa que a cada um novo andar que está desocupado, talvez a receita que está deixando de entrar naquele fundo é maior ou menor. Por exemplo, se você tiver um imóvel só desocupado no fundo inteiro, você vai ter uma vacância de 1%. Só que se aquele imóvel for, por exemplo, a cobertura de um prédio, a sua vacância financeira vai ser maior do que 1%, por exemplo. Mas se aquele andar for um andar de outro prédio que tem um aluguel mais barato, a sua vacância financeira vai ser menor do que quando aquela vacância era da cobertura. Então, por mais que você tenha a mesma quantidade de andares desocupados ou a mesma quantidade de prédios desocupados, a vacância física pode ser diferente da vacância financeira justamente por causa dessa diferença do preço do aluguel de cada um desses prédios e cada um desses andares. Por isso que é interessante a gente analisar os dois juntos. O segundo indicador é o P sobre VP, que é o preço sobre o valor patrimonial, que mostra quanto que o mercado está pagando acima ou abaixo do valor patrimonial dos imóveis daquele fundo. Isso ajuda a gente a saber se aquele fundo está caro ou barato. Mas antes de continuar, se você estiver gostando, deixa seu like aqui embaixo para você ajudar a gente levar esse vídeo para mais gente e conseguir ajudar mais gente também. Beleza? Periodicamente, a gestão do fundo contrata empresas para fazer a avaliação e atualização do valor patrimonial dos imóveis do fundo. E aí, se você está pagando muito mais do que esse valor patrimonial, talvez você esteja pagando um pouco caro. É só você imaginar que uma empresa especializada acabou de fazer a avaliação de uma casa que você está querendo comprar. E ela avaliou essa casa em R$1 milhão. Mas você chega lá para conversar com o dono e ele está te oferecendo essa casa por R$1.200.000, ou seja, um preço sobre o valor patrimonial de 1,2. Você aceitaria pagar o valor dessa casa 20% a mais do que a empresa acabou de avaliar? É óbvio que essa resposta depende. Existem muitos outros indicadores, muitos outros fatores que a gente precisa colocar na nossa análise antes de tomar uma decisão como essa. Então, quando você estiver comprando a casa, por exemplo, tem o fator emocional de você ter gostado muito daquela casa e você está disposto a pagar um pouquinho mais por aquilo ali. Então, às vezes o imóvel tem uma qualidade também que você julga melhor do que os outros e justifica algum preço maior, mas ele já funciona como um indicativo para a gente. Talvez aquele fundo esteja sendo negociado no valor acima mesmo, mas
talvez seja interessante você comprar, talvez não, isso vai variar da sua análise de outros fatores em conjunto. O terceiro indicador que eu vou falar aqui é o yield do fundo, ou seja, quantos % de retorno a gente vai ter só com os aluguéis distribuídos mensalmente, anualmente daquele fundo, sem considerar variação no preço da cota. Isso tudo considerando o preço atual do fundo e os proventos distribuídos ao longo dos últimos 12 meses. Como o fundo imobiliário precisa distribuir 95% da sua geração de caixa daquele período, quanto maior o dividend yield, teoricamente menor vai ser o preço da cota. Acontece que a gente também precisa saber se teve algum efeito não recorrente, como por exemplo a venda de um imóvel, que fez entrar um bolo de dinheiro muito grande e o gestor foi obrigado a distribuir esse bolo também, e isso resultou numa distribuição de proventos muito maior do que o normal. Mas como era um efeito não recorrente, é provável que isso não aconteça também nos próximos meses. Então a gente precisa tomar esse cuidado para saber se realmente é porque a cota está muito barata ou então teve uma distribuição muito grande não recorrente. Por que aquele dividend yield está tão alto ou está tão baixo? Além disso, um yield muito atrativo, ou seja, quando você tem um retorno muito grande com os aluguéis comparado com o preço do seu fundo, né? Pode ser que tenha algum risco muito grande que você não está enxergando naquele fundo. É muito comum a gente ver fundos monoinquilinos, monoativos, ou seja, um fundo que tem só um imóvel, por exemplo, um fundo de agência bancária que tem só uma agência. Esses fundos negociam com um preço muito baixo e, consequentemente, tem um dividend yield muito alto. Só que isso acontece porque, basicamente, a tendência é que daqui para frente, cada vez menos a gente vai ter agências físicas de banco. Ou seja, tem um risco daquele fundo deixar de ter receita daqui a alguns anos e as pessoas já estão precificando esse risco na sua cota. Então, por mais que o banco continue pagando aluguéis elevados naquele momento, provavelmente no futuro aquele fundo pode até deixar de existir e não ter mais a sua receita e por aí vai. Então, sempre que você tiver um yield muito atrativo, pode ser que você tenha algum risco que você não está enxergando. E aí, consequentemente, sempre que a gente tem um risco muito alto, o mercado derruba o preço daquele ativo e isso pode justificar aquele yield elevado. Esse é só mais um motivo pelo qual você não deve analisar, seja um fundo imobiliário, seja uma ação, com base só em um ou alguns indicadores específicos. Sempre precisamos ter uma visão mais global, fazer uma análise mais geral sobre todos aqueles fatores que estão, de alguma forma, influenciando os resultados daqueles imóveis ou daquelas ações. Por isso, se você quiser mais vídeos como esse, explicando algum outro indicador, deixa aqui nos comentários para eu ficar sabendo qual indicador você quer que eu fale. E se você chegou até aqui e não conhecia esse canal, se inscreve também, que eu posto conteúdos relacionados a investimento 2 vezes por semana. Eu tenho certeza que vai te ajudar bastante. Beleza? Eu vou ficando por aqui. Meu nome é Henrique Stuart e bora enriquecer. Te vejo no próximo vídeo.